quero convidar aqui a Dona Odete para orar por ela neste momento. A mãe, a autoridade sobre a vida dela. E eu creio que ela vai ser grandemente usada para falar conosco. O presente que ela ganhou foi pregar hoje. Fala nisso aqui, Dona Odete. A paz do Senhor. Vamos ficar de pé e vamos orar pela vida da nossa querida pastora. Pai querido e Pai amado, eu coloco a vida da tua serva diante do teu altar, nesta manhã. Que o Senhor derrame da tua bênção, da tua graça, do teu favor sobre a vida dela, Pai. Que não venha ser ela que venha trazer a palavra, mas sim o Senhor vem trazer a palavra através da boca dela, Pai. Pai, que aquilo que nós precisa de ouvir, que nós venha ouvir nesta manhã, que nós venha ser cheio da tua graça, venha sair aqui cheio da tua graça. Que o Senhor abençoe, derrame do seu poder e do óleo da unção sobre a vida da Cristina, Pai, para que ela venha trazer a palavra nesta manhã e que nós venha ser alimentado pelo teu poder e pela tua graça nesta manhã. Eu abençoo a vida da tua serva, para que ela venha ser cheia do teu Espírito Santo e da tua sabedoria. Venha trazer sobre ela nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, meus irmãos. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Que o Espírito de revelação, no pleno conhecimento de Jesus Cristo, seja sobre todos nós nessa manhã. Que ao nos colocarmos diante do Verbo Criador de todas as coisas, que nós não saiamos daqui os mesmos, irmãos. Que não saiamos daqui como nós entramos, mas que uma vez mais sejamos transformados pela poderosa palavra de Deus, e que seu coração esteja como o do menino Samuel, ouvindo a instrução do profeta, e disse: olha, quando você ouvir essa voz de novo, você vai dizer: fala, Senhor, que teu servo está ouvindo. Que esse seja o coração de todos nós nessa manhã, que estejamos atentos àquilo que o Senhor quer falar conosco. Como eu falei com os irmãos domingo passado, esse domingo agora, é o primeiro domingo da estação do Advento. O que é essa estação do Advento? Eu vou explicar hoje para os irmãos. Advento é esse período de 4 domingos que antecede o Natal. Esse tempo ele é estabelecido pelo calendário litúrgico cristão. Guarde esse nome, nós vamos usar ele muito para o próximo ano. Calendário litúrgico cristão. Nós sabemos, irmãos, que nós somos seres temporais, nós somos seres finitos, e todos nós, no dia a dia, nós estamos lidando com o tempo, não é? Nós temos as nossas agendas, as nossas programações, e sempre dentro das 24 horas que nos são dadas, nós priorizamos algumas coisas dentro desse tempo. Muitas vezes nós não administramos com sabedoria o tempo que o Senhor nos dá. Questões de ansiedade estão ligadas ao quê? Ao tempo, né? A ansiedade pelo tempo que nós queremos e o tempo não chega. Então, eu não tenho tempo, ou que a gente sempre fala, né? Tô sem tempo. Questões de espera, tudo isso está ligado à nossa finitude.
Irmãos, a maneira como nós gastamos o nosso tempo, que nós chamamos de nosso, mas que na verdade não é nosso, né? O tempo é do Senhor, tudo pertence ao Senhor. Mas esse tempo que o Senhor concede a nós e que nós chamamos de nosso, como nós investimos esse tempo, diz muito a respeito dos nossos amores, não é? Aonde você gasta mais tempo, onde você deixa ali mais o seu coração, onde você dá essa moeda do tempo, é onde está o seu tesouro. Eu quero fazer os irmãos refletir nessa questão do tempo, como o Natinha orou aqui, falando assim, estamos chegando no final do ano, estamos fazendo programações para o novo ano, tudo isso está relacionado ao quê? Ao gerenciamento do tempo. Nós estamos aqui, alguns ansiosos para acabar o culto e com as coisas que vai fazer no resto do dia, porque você está lidando com o tempo, a sua finitude. E nós não podemos nos esquecer que Deus, Ele é imortal, eterno, né? Deus lida com questões do tempo, irmãos? Igual a gente? Será que Deus está ansioso? Ou Deus está pensando assim, eu estou atrasado? Deus não lida com o cronos como nós, né? Seres mortais e finitos, limitados ao tempo. Para os irmãos saberem como o tempo é precioso para nós, todas as nações têm um calendário, certo? Um calendário que determina o ritmo, os tempos que aquela nação vai seguir, os seus feriados. É como a nação lida com o tempo. Por exemplo, no Brasil, eu notei aqui alguns feriados para a gente pensar na questão do tempo. A gente tem a confraternização universal, que é em todos os países, eu creio. Não sei se tem algum que não comemore, é possível. Depois nós temos no calendário nosso o tempo do carnaval. Pois temos Paixão de Cristo, que é lá em abril, né? Tiradentes. Depois nós temos Dia do Trabalho, Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia dos Namorados, Dia dos Amigos, Dia dos Avós, dia de tudo a gente tem, né? Depois nós temos Corpus Christi, Independência do Brasil, Dia da Criança, Finados, Proclamação da República e o que? Falta? Natal. Você consegue ver algum traço do cristianismo nessa agenda nacional? Essa agenda é a agenda da nossa nação. Você consegue ver algum cristianismo nessa agenda? Sim ou não? Quem é a turma do sim? Quem é a turma do não? Quem é a turma do sim? O que você vê de cristianismo nessa agenda? Páscoa! O que é Páscoa? O que é Páscoa? Chocolate, ovos, coelho. A morte e a ressurreição de Cristo. Esse é o calendário nacional. Nós vivemos em um país laico, mas Jesus Cristo é inevitável. Diga, Jesus Cristo é inevitável. O que mais tem no nosso calendário nacional acerca do Cristo inevitável? Natal e Corpus Christi, a Eucaristia. Nós temos um dia para rememorar a Santa Ceia no Estado laico do Brasil, porque Jesus Cristo é inevitável. Aleluia! Mas nós, como cristãos, devemos caminhar em que ritmo, irmãos? Qual o ritmo, qual o calendário que deve nortear a nossa vida? Será que nós devemos caminhar segundo o curso do mundo?
Nós temos que viver conforme a agenda do mundo, então a gente fica inquieto. Porque, irmãos, vai ter o dia das mães, então tem que comprar o presente. Vai ter o dia dos namorados, o dia dos não sei o que lá. Vai ter o feriado disso, então eu vou programar uma viagem, eu vou fazer isso. Nós seguimos os ritmos, meus irmãos, da nossa vida de acordo com o calendário de Deus ou de acordo com o calendário do mundo? Do mundo. E para evitar isso, meus irmãos, para que os cristãos tivessem um ritmo próprio, uma agenda própria, porque afinal de contas, nós não somos deste mundo. Afinal de contas, nós somos peregrinos nessa terra. Afinal de contas, a lei que tem autoridade sobre a nossa vida é a palavra de Deus. E para fugir do ritmo do mundo, cristãos piedosos criaram ali no comecinho, entre o século IV e o século V, o calendário litúrgico cristão. O calendário litúrgico cristão é uma obrigatoriedade bíblica? Não, na sua Bíblia está escrito, siga o calendário litúrgico cristão. Não! Mas o calendário litúrgico cristão é uma orientação e tem efeito pedagógico de determinar os ritmos da nossa vida, contando uma narrativa. Que narrativa é essa? A história do livro de Deus, o plano de Deus para o cosmos. E o mais importante, o calendário litúrgico cristão centraliza uma pessoa. Você sabe qual é o nome dela? Jesus Cristo. Porque o calendário litúrgico cristão centraliza uma pessoa que é Jesus Cristo. Ele se inicia nesse tempo que nós estamos agora, no período do advento. Então, feliz ano novo, meus irmãos. Porque o calendário litúrgico cristão começa assim, 4 semanas antes do Natal, é o período do advento. A gente vai explicar isso ao longo dos anos, tá? Ou do ano, para os irmãos, e de todos os anos. Depois a gente tem o período da Epifania. O que é Epifania? É manifestação. Quando foi a Epifania de Jesus? Claro, se deu no seu nascimento, mas no seu batismo, quando o Espírito Santo desceu como uma pomba, que ouviu aquela voz, esse é meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer. E ali Jesus, a partir dessa manifestação, Jesus começou a exercer o seu ministério público. Logo depois de passar aquele período de 40 dias, que ele foi levado para o deserto pelo Espírito para ser tentado pelo diabo. Depois da Epifania, nós temos o tempo da Quaresma. 40 dias antes do quê? Da Páscoa. Para nós rememorarmos o sacrifício de Jesus. Depois da Páscoa nós temos o que aconteceu depois que Jesus ascendeu aos céus? Pentecostes. Depois da Páscoa nós temos Pentecostes. E depois de Pentecostes? Pentecostes nós comemoramos esse ano 31 de maio. Lembra, os irmãos, eu falei? Depois de Pentecostes vem um período de tempo que a gente chama de tempo comum, que é a vida ordinária, mas que não é ordinária, uma vida extraordinária, guiada pelo Espírito Santo. Então, essa é a ideia do calendário litúrgico cristão. É contar uma história, uma narrativa acerca da obra de Jesus, o que ele fez, o que ele faz e do que ele fará. Eu quero lembrar os irmãos, nós estudamos, quantos se lembram quando nós estudamos o sentido profético das festas de Israel? Nós entendemos que o Senhor, ele deu as festas de uma maneira pedagógica para os israelitas. O Senhor, ao instituir a obrigatoriedade que todos os anos aquelas festas fossem comemoradas de novo, o Senhor estava fazendo com que o seu povo se lembrasse do seu agir por meio dos anos e que aquilo não se perdesse. Irmãos, vocês acham que existia Bíblia escrita lá quando Jesus caminhou entre nós? Não existia.
as histórias bíblicas eram contadas, elas eram rememoradas, porque os judeus recontavam as suas histórias. E as festas judaicas nada mais é do que recontar a história do povo de Deus. Então eles comemoram primeiro a Páscoa. O que a Páscoa conta? A Páscoa fala da libertação do povo de Israel da escravidão do Egito. Você já passou por Páscoa, meu irmão? Você que estava escravo no mundo, você já foi salvo daquelas trevas e trazido para o reino do Senhor? Você passou por Páscoa. Depois de Páscoa, qual a festa que vem? Festa dos pães ázimos, que eram os pães sem fermento. O que quer dizer pão sem fermento? O apóstolo Paulo nos ensina: tirem de vocês o velho fermento, tudo aquilo que era mal, agora vocês vão ser uma nova massa, sem o fermento velho. O pão ázimo também é aquele pão durinho, né, que é tipo uma bolachinha, um pão duro, para lembrar para nós que a jornada cristã é pela via dolorosa, porque a nós foi dado o privilégio de não somente confessar o nome de Cristo, mas também de sofrer por Ele. Depois da festa de pães ázimos, o que vem? Alguém se lembra? A festa do molho das primícias. O que era essa festa? Era uma festa que o povo de Deus era lembrado que quem que tinha que ter a primazia, quem que tinha que ser em primeiro lugar, os primeiros frutos da colheita tinham que ser consagrados ao Senhor, e ninguém poderia comer nada daquela plantação antes que houvesse essa consagração ao Senhor. E o apóstolo Paulo nos ajuda a entender melhor, porque Jesus Cristo, na revelação que o Senhor deu ao apóstolo Paulo, ele é chamado de a primícia dos que dormem. Porque Jesus foi o primeiro ser humano a ressuscitar incorruptível, e nós seremos os próximos. Aleluia! Então, a festa das primícias relembrava isso ao povo de Deus. Depois de um período da segunda viagem. Na segunda viagem, qual que era a festa que comemorava? Pentecostes. No Pentecostes, também era a festa do início da colheita do trigo, mas também era, sobretudo, rememorar que o Senhor entregou uma lei para Moisés no Sinai. Porque o Senhor tirou o povo de Israel lá do Egito, mas Ele não poderia levar aquele povo daquela maneira para Canaã, porque o Egito ainda estava dentro do povo. Então o Senhor fez uma aliança com eles, o Senhor entregou uma lei para eles, porque eles seriam diferentes, eles seriam destacados de todos os outros povos. Assim deve ser o povo de Deus, nesse tempo presente, caminhando em aliança com Deus, destacado de todos os outros povos. Então, segunda viagem, o Senhor estava querendo, segunda festa era para lembrar o quê? Olha, vocês não são como os outros. Vocês têm uma lei, vocês têm que gravar essa lei, vocês estão em aliança comigo. Olha, Deus deu essa lei lá no Moisés, com esse propósito. Isso é feito todos os anos. Então você entende o caráter pedagógico dessa repetição, você consegue entender como Deus faz tudo perfeitamente, como Deus que nos fez e nos conhece sabe como nós funcionamos. Nós só aprendemos se repetir. Não é assim que nós fazemos com os meninos? Menino faz isso, menino não faz. Menino faz isso, menino não faz. Porque Deus, Ele é Pai, um bom Pai que instrui os seus filhos. Depois tem as últimas 3 festas, que é revisão para você entender, para você entender por que do calendário litúrgico, amém? Tenha paciência até. Olha só, irmãos, terceira viagem comemorava trombeta, expiação e tabernáculo, certo? O que era a trombeta? Trombeta era o dia inteirinho tocando trombetas para congregar o povo. O Senhor chamando o seu povo para a próxima festa que viria, que seria
o Yom Kippur, né? O dia da expiação. As trombetas estavam convocando o povo ao arrependimento. Agora, meus irmãos, o que o Senhor está fazendo nesse ano para nós? Com esse ano de pandemia. Não seria o Senhor tocando as suas trombetas e chamando o seu povo para perto de si? Não seria o Senhor dizendo: olha, humanidade, vocês não têm controle sobre nenhuma coisa. Eu sou o Senhor, eu mudo a agenda, eu faço da minha maneira. O homem não tem autoridade sobre coisa alguma, se do céu não lhes foi dada. Queria ler um versículo nesse Salmo 62, 11. Aleluia. Isso é só uma introdução. Que o Senhor toque forte clangor de trombeta nessa manhã sobre nós, meus irmãos. Olha o que o texto da palavra diz. Deus falou claramente. Deus falou claramente. Deus falou claramente. E eu ouvi várias vezes. Eu ouvi várias vezes. O poder, ó Deus, pertence a ti. O poder, ó Deus, pertence a ti. O poder, ó Deus, pertence a ti. O poder pertence ao Senhor. Ouça essa trombeta. E que seu coração seja levado a esse lugar da próxima festa. A festa da expiação. O dia do arrependimento. O dia da limpeza geral, completa e absoluta. O dia de nós derramarmos nosso coração na presença de Deus. E reconhecermos que nós não somos nada sem Ele. E essa festa nos prepara para nos encontrar com o nosso noivo. Essa festa nos prepara para tabernáculos, o tempo da grande celebração, da festa final. Israel comemora todas essas coisas. É claro que eles não entendem ainda o sentido profético dessas festas como nós entendemos à luz de Cristo. Mas eles entenderão. Mas essas festas, eu quis relembrar aos irmãos para dizer como o Senhor, esse breve resuminho, né? Como o Senhor trata pedagogicamente com os seus filhos e o porquê do calendário litúrgico cristão. De nós recontarmos ano após ano a história do Senhor. E isso faz o que em nós? Isso vai, o hábito gera em nós o que? Amores. Você vai se apaixonar pela história do Senhor. E nós não seremos mais guiados pelo calendário do mundo, irmãos. Nós seremos guiados pelo calendário de Deus. Porque tem muita gente esperando este ano acabar. Olha, 2020 tem que acabar. Esse ano já deu. Você escuta essas coisas. Mas nós não estamos esperando o ano acabar. A nossa esperança não está na mudança do ano. Nós estamos esperando Jesus Cristo voltar. Nós estamos esperando o Senhor Jesus restaurar todas as coisas. Nós dependemos do Senhor. Nós não dependemos de mudanças de calendários, meus irmãos. Nós precisamos nos conectar com essa verdade. Então, o calendário litúrgico cristão pode nos ajudar na formação de novos hábitos, dar a nós tradições e formar em nós amores que nos lembram que nós somos apenas peregrinos nessa terra, que nós não temos aqui morada permanente, não tem nada aqui no qual nós devemos nos agarrar e dizer é meu. Nós pertencemos a Cristo e o reino do Senhor, ainda que está atuando neste mundo, não é deste mundo, não é o Senhor que está governando, é sim e ainda não. Quando eu falo que Ele não está governando esse sistema maligno e injusto, não é o Senhor que está governando, é o príncipe deste mundo. Vamos abrir Efésios 1:9. Aleluia. Aleluia.
O calendário litúrgico cristão nos lembra dessas verdades. Põe na RA, por favor. Desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo. Versículo 10. De fazer convergir nele. Convergir nele. De quem é a centralidade? Oh, como você deve fazer suas agendas, como você deve programar o seu dia, meu irmão, como você deve programar suas viagens, como você deve programar tudo que você faz nesse tempo presente, no tempo que o Senhor te deu, convergindo tudo à centralidade de Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas. São algumas coisas? Algumas coisas você pode... isso aqui, Senhor, faz parte da minha agenda, né? Isso aqui é eu que quero, Senhor, é no meu tempo. Não. Convergir todas as coisas, tanto no céu como as da terra. Então, o calendário litúrgico cristão nos ajuda a entender essa grande convergência que se dará no fim de todas as coisas. Eu acho que já deu para você começar a entender mais ou menos, né? Então, a igreja adotou esse calendário a partir do século IV. Como falei para os irmãos, não é uma obrigatoriedade bíblica, tá? Não é isso que eu estou dizendo. É uma ação pedagógica para nos ensinar e rememorarmos a história de Deus através da repetição. Para os nossos filhos, isso é especialmente bom, porque existem muitas narrativas sendo contadas no mundo. Existem muitas narrativas acerca do propósito do homem, acerca do destino e da origem do homem. Se os nossos filhos não estiverem bem solidificados na narrativa da história de Deus, eles podem ser abduzidos, né? Eles podem ser... convencidos, roubados, não era essa palavra que eu queria, mas eles podem ser sugados e possuídos por uma narrativa que é contrária, totalmente contrária à história do Senhor, à história do livro de Deus. Então vamos pensar agora, então já sabemos em que consiste o calendário litúrgico cristão. Então agora vamos pensar que nós estamos no tempo do advento, que é o primeiro evento, a primeira estação do calendário litúrgico cristão. E esse tempo, nós nos relembramos do quê? Da esperança. A esperança messiânica, que o Senhor, Ele prometeu que o Messias viria para os profetas. O Senhor fez essa promessa lá em Gênesis. Ele prometeu e Ele cumpriu a promessa. O Messias já veio. Então esse tempo do advento é um dia que nós relembramos esse tempo de esperança. Nós sabemos que Jesus já veio, mas nós estamos aguardando o que? A sua segunda vinda. Então nós estamos esperando, lembrando, esperando que se o Senhor cumpriu a promessa dele na primeira vinda do Senhor, Ele também cumprirá a promessa dele na segunda vinda do Senhor. Esse é um tempo de quê? De acender as luzes. De declarar que Jesus é a esperança. Sabe, irmãos, eu sempre quis enfeitar a casa. Eu moro nessa casa que eu moro. Esse ano faz 14 anos. E eu sempre quis enfeitar lá fora, sabe, com as luzinhas de Natal, sempre, desde que eu mudei. Mas a gente vivia tanto na correria, que a gente não conseguia. Aí eu falei assim, esse ano eu vou enfeitar a minha casa de luzinhas. Nesse ano de densas trevas e desesperança, em que muitos se foram, eu quero acender as luzes para dizer que há esperança, que Jesus é a esperança, que Jesus é a luz do mundo. Então nós começamos a iluminar a nossa casa do lado de fora. Não acabamos ainda o nosso projeto de muita luz,
Mas isso tem um propósito. No meio de tanta tristeza, dizer: há luz, há esperança. Você pode confiar. A palavra advento vem do latim adventus, que quer dizer exatamente isso: espera. É um tempo de espera, coisa que a gente gosta muito, né, irmãos? Chama esperar. Então, nesse tempo, nós meditamos sobre espera, sobre ter esperança, sobre confiar na fidelidade daquele que deu a promessa. Esperar, porque o Senhor, Ele vai consumar o seu plano. O Senhor, Ele vai fazer a sua vontade e ninguém pode impedir. Então nós somos encorajados pelo Espírito Santo a descansarmos no Senhor, a deitar na rede do Espírito Santo. Sabe o que é você deitar na rede? Você fica segurando alguma coisa do seu corpo quando você está na rede? Você se joga na rede, né? Você fica lá, você está na rede, ainda dá umas balangadas. É isso. Esse tempo do advento é o convite do Espírito Santo para você deitar na rede de Deus, descansar e esperar, porque Ele é fiel, Ele prometeu e Ele cumpre. Esse é o melhor lugar para nós estarmos, meus irmãos, neste ano de pandemia. Meu Deus, olha isso, meus irmãos. O que nós pensávamos mesmo sobre a pandemia? Que quando chegasse no fim do ano, que as coisas iam estar melhores, não é? Nós não pensávamos, até o fim do ano, essa coisa aí já vai estar resolvida. Mas sabe o que está acontecendo? As coisas estão piorando. As coisas estão piorando, irmãos. Mas nós devemos nos preocupar? Nós devemos ficar com medo? Nós devemos nos apavorar? Olha o que a palavra do Senhor nos ensina. Salmo 62, verso 1. Lembre-se, esse é o tempo da rede. Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa. Somente em Deus, ó minha alma, não é desesperada. A minha alma não está desesperada. Ela espera silenciosa. Por quê? Dele vem a minha salvação. Versículo 2. Só Ele, não é o meu emprego, não é o meu casamento, não é a minha casa, não são os meus filhos, não é o governo. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação e o meu alto refúgio. Não serei muito abalado. Vamos pular para o versículo 5. Somente em Deus. Diga, somente em Deus. Diga como quem crê, somente em Deus. Somente em Deus, ó minha alma. O pregador está falando com ele. Minha alma, somente em Deus. Somente em Deus, minha alma. Espera, silenciosa, não fica louca. Não fica murmurando. Não fica falando que Deus se esqueceu. Cala a boca. Espera silenciosa. Porque dele vem a minha esperança. Aleluia. Versículo 6. Só Ele é a minha rocha. Você está percebendo a pedagogia do salmista? Ele está repetindo para a alma dele tudo que ele já falou para a alma dele. Olha, alma, você precisa entender esse negócio aqui. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação. E o meu alto refúgio, não serei jamais abalado. Versículo 7, vamos até o 8. De Deus depende a minha salvação e a minha glória. Estão em Deus a minha fonte e rocha e o meu refúgio.
Confiai nele, ó povo. Não importa que está aumentando os casos de Covid. Não importa que estão falando de uma nova, sei lá, quarentena, lockdown, sei lá, mudar tudo, vai para casa de novo, sei lá. Confiai nele, ó povo. O povo de Deus, confia nele. O povo de Deus, confia nele. Quando você deve confiar nele? Em todo tempo. Em todo tempo, em todo o nosso cronos, em toda a nossa finitude, nós confiamos no Senhor, a despeito de qualquer circunstância. Tem dinheiro para pagar a conta, não tem dinheiro para pagar a conta, nós confiamos no Senhor. Marido é bom ou ruim, nós confiamos no Senhor. Filho obediente ou desobediente, nós confiamos no Senhor. Vai tudo bem, nós confiamos no Senhor. Vai tudo mal, nós confiamos no Senhor. Derramai perante Ele o vosso coração. É perante Ele. Talvez você possa ir a um psicólogo, não tem problema. Talvez seja bom para você. Talvez você faça uma terapia, você vai lá na psicanálise, sei lá o quê. Talvez seja bom para você. Mas esse é um talvez. Mas a certeza é: derramai perante Ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Aleluia, aleluia. Irmãos, eu amo esse tempo antes do Natal. E agora, né, com conhecimento, pensando nele como um tempo de espera, com muita esperança, com confiança, deitada na rede, porque o Senhor promete e Ele cumpre, é melhor ainda. Agora pense você, o que é o Natal na era secular? Aí, no mundo. Presente, alguém disse presente. O que mais? Panetone. Eu marquei algumas coisas aqui, ó. Presta atenção. Festa das luzes, certo? Você consegue identificar luzinhas? Estamos mais tristes este ano, mas ainda tem luzes. É uma época em que as pessoas fazem doações generosas, não é verdade? Todo mundo espírito do Natal, né? Doações. Que mais que tem no Natal? É um tempo que as famílias se juntam. Olha que coisa linda, as famílias se reúnem. Que mais que acontece no Natal? As pessoas ficam preocupadas com o próximo, né? Aí dá empatia, sim, é empatia. Tem algumas com paixão, mas tem empatia, muito mais empatia. Tudo bem. As pessoas se preocupam com o próximo, como já falei. Mas pensa bem, irmãs, pensa bem aí. De onde vem isso, você acha? Qual que é a fonte do bem? Mesmo na era secular, Jesus Cristo é inevitável. Da onde vem as reuniões da família? Da onde vem a festa das luzes? De onde vem a preocupação com o próximo? Jesus Cristo é inevitável. O mundo quer queira Cristo ou não queira Cristo, Jesus é inevitável. Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Salvador e Ele é inevitável. Aleluia! Glória a Deus. Muito bem. Eu peguei aqui, irmãos, uma letra de música de Natal. Compositora John Lennon e sua esposinha lá, Japinha lá, não sei o que lá, ioiô lá. É, isso aí. O John Lennon, várias vezes, ele fez até composições falando que ele não acreditava em Deus. Falou também que ele era mais famoso que Jesus. Olha, os Beatles bombásticos. Onde está John Lennon mesmo? Bom, vamos pensar na letra do John. Diz assim: então é Natal. E o que você fez? O ano termina e nasce outra vez. Então é Natal, a festa cristã. Uau! John Lennon, és tu. Do velho
e do novo. Do amor como um todo. Então, bom Natal e um ano novo também. Que seja feliz quem souber o que é o bem. Então, é Natal para o enfermo e para o são, para o rico e para o pobre, num só coração. Então, bom Natal para o branco e para o negro, amarelo e vermelho, para a paz afinal. Quem, pelo amor de Deus, é o príncipe da paz? Quem vai trazer paz afinal? Jesus Cristo, Ele é inevitável. Jesus Cristo, cantado por ímpios e justos. Porque o Natal dividiu a história. O Natal dividiu o Cronos. O Natal invadiu o tempo. É antes e depois de Cristo. Nós estamos no ano de 2020 do nosso Senhor. O ano Domini, é o ano de Jesus. Jesus é inevitável, meus irmãos. Não tem como evitar Jesus. E aí no finalzinho, né, da música, eles falam, né, Hiroshima, Nagasaki, falando das guerras, né? Pensando, cara, qual vai ser a solução disso? Quem vai resolver esse caos? Quem vai resolver o problema das guerras? O Natal, Jesus, o nascimento de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Nós estamos nesse tempo, advento, 4 dias antes do Natal, para nós relembrarmos esse tempo maravilhoso. E aproveitarmos as oportunidades, porque o mundo também está refletindo sobre o Natal. Mesmo pensando nos presentes, não sei o que lá, blá, 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 o mundo está pensando. Se você for qualquer lugar, tá? Como é? Bate os sinos pequeninos, sinos de Belém. Já nasceu Deus menino. Oxi, que é isso? É Natal, irmãos! É Jesus Cristo que é inevitável. Aleluia! Vamos abrir a palavra de Deus, Isaías 8, versículo 19. Então é Natal, irmãos! Aleluia! A festa cristã. Tá tudo certo com a música do cara, velho. É aquela música gospel lá, então é Natal, daquele cantor gospel, John Lennon. Aleluia, versículo 19. Escuta isso. Vamos até, deixa eu ver aqui. Quando vos disserem, deixa eu ver se eu coloquei nessa versão. Põe na NVT agora, que eu acho que vai ficar mais fácil a compreensão. Eles já cantavam antes, todos precisam do amor. Talvez alguém lhes diga: vamos perguntar aos médios e aos que consultam os espíritos dos mortos. Com sussurros e murmúrios, eles nos dirão o que fazer. Você acha que nesse tempo não tem gente desesperada? Gente que fechou seus negócios, pessoas que perderam os seus empregos, pessoas que perderam entes queridos, preciosos, que governavam a casa. O mundo está desesperado, meus irmãos. Talvez eles estão indo procurar médiuns, procurar essas soluções que diz o texto bíblico. Mas será que o povo não deve pedir orientação a Deus? Será que os vivos devem buscar a orientação de mortos? Consultem a lei e os ensinamentos de Deus. Aqueles que contradizem sua palavra, jamais verão a luz. Andam sem rumo, cansados e famintos, e por causa da fome amaldiçoam seu rei, os governantes, é a culpa do governo, e seu Deus. Olharão para o céu, versículo 22. Depois olharão para a terra, mas para onde voltarem os olhos, só haverá problemas, angústia e sombrio desespero.
serão lançados nas trevas. Esse é o capítulo antes do capítulo seguinte, que fala acerca de Jesus. Como que o povo caminha sem Jesus? É exatamente assim que o mundo caminha, em busca de soluções. Então, você vai consultar a ONU, né? A Organização das Nações Unidas deve saber o que a gente tem que fazer. Não, gente, a OMS com certeza deve ter uma solução para o problema do Covid. Não, mas o Fórum Mundial Econômico de Davos deve ter solução para o problema da economia. Então vamos consultar os gurus políticos, os gurus econômicos. Ou não, melhor que isso, vamos consultar os filósofos pop, sabe? Da internet. Os pops, filósofos pops, Cortella e seus... que mais tem lá, o amor? Me ajuda aí os nomes do carequinha lá que eu esqueci agora. Karnal, o nome do cara, velho. Esse é super indicado, o Karnal. Aí nós vamos ouvir o cara para ter conselho da vida. Olha, vamos pensar como eu posso ser um marido melhor. Deixa eu ouvir o Marsali, sei lá, tem um aí outro bombástico que tá... Velho, lê a Bíblia e faça oração, faça oração. Em nome do Senhor, ao invés de ler as santas escrituras, você vai atrás de quem não tem resposta. Ninguém tem resposta. A resposta está no Filho de Deus, que é Jesus. Então, o mundo continua na escuridão, cansado, sem rumo e faminto, tentando vencer as trevas nos seus próprios esforços. Mas nos seus próprios esforços só há mais angústia, só há mais problemas, só há mais ansiedade, só há mais sombrio desespero. Irmãos, nós não somos capazes de nos salvar. O Paulinho começou aqui falando do jovem rico. Obedecer os mandamentos. Eu obedeço os mandamentos. Tentar obedecer a lei, meu irmão, não vai te salvar. Você tentar ser bonzinho, ser um bom cidadão, não vai te salvar. Os nossos esforços só nos leva para mais fundo na nossa própria escuridão. Porque talvez a sua aparência de dignidade, os seus esforços de ser um homem bom, te leve para mais longe de Deus, porque você acha, eu sou bom, eu não preciso de Deus. Eu sou um bom cidadão, eu pago os meus impostos, eu trabalho, eu cuido da minha família. Então os nossos esforços por nos salvar nos leva para as trevas mais fundas ainda, para mais longe do Senhor. Não há solução em nós, não há solução em homem algum. Por isso nós temos que relembrar dessa história. João 8,12. Só mais um pouquinho. Pouquinho é um jeito legal de falar. Aleluia. Jesus, o lindo, cheiroso, glorioso, majestoso, poderoso. Jesus voltou a falar ao povo e disse: eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. Se vocês me seguirem, vocês não andarão no escuro. Se vocês me seguirem, vocês não andarão no escuro. Pois vocês terão a luz da lâmpada, do sol? Não, vocês terão a luz da vida. Aleluia. Então a luz não estava no mundo, a luz estava fora do mundo. A luz se fez carne e habitou entre nós. A luz é Jesus. Agora, depois do capítulo 8, em que o povo está buscando solução, consultando médico, vou consultar tudo para resolver meu problema das trevas. O que acontece? O profeta fala para nós, Isaías 9.
Aleluia. Diz assim: esse tempo de escuridão e desespero, no entanto, não durará para sempre. A terra de Zebulon e de Naftali será humilhada. Aqui, se você estudar a história do livro de Deus, você vai saber que ele está falando de coisas do cativeiro, quando o povo desobedeceu, que eles foram levados cativo pela Síria. Por isso tem que ler a história toda, mas senão você não entende. Você fala assim: lê a Bíblia, eu não entendo. Você quer pegar um negócio no meio do caminho, meu filho? Vai lá, ó, comecinho lá da jornada, Gênesis. Aí tu vai começar a querer, talvez, com muita graça do Senhor que nós temos, que somente pela graça de Deus nós podemos compreender a Escritura. A terra de Zebulon e de Naftali será humilhada, mas no futuro, a Galileia dos gentios, localizada junto à estrada entre o Jordão e o mar, se encherá de glória. Versículo 2. O povo que anda na escuridão verá grande luz. Para os que vivem na terra de trevas profundas, uma luz brilhará. Aleluia. Versículo 6. Glória a Jesus. Pois um menino, um bebezinho, um menino, lá em Belém. Pois um menino nos nasceu, um filho nos foi dado. Da onde vem o presente do Natal? A iniciativa é de Deus. Ele nos deu esse presente. Ele nos deu o menino Jesus. O governo estará sobre os seus ombros, e o seu nome, e ele será chamado de maravilhoso. Maravilhoso. Conselheiro. Onde você precisa tomar conselhos? Quem vai nos socorrer? Deus poderoso. Quem vai nos acolher? Pai eterno. E quem é capaz de trazer paz? O príncipe da paz. Ele é Jesus. Aleluia. Veja, presentes de Natal. Jesus é inevitável. João 3,16. Oh, aleluia. Porque Deus amou tanto o mundo. Deus amou tanto o mundo que deu. Ele deu um presente para o mundo. Que presente foi esse? Seu Filho único. Ele deu Jesus de presente para nós, o seu Filho único. Para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Para você receber esse presente, você precisa ouvir o Evangelho como você está ouvindo nessa manhã. Você precisa crer nessa mensagem. E você precisa se arrepender. Então você vai poder desfrutar de 1 Pedro 2,9. Vocês, porém, são povo escolhido, reino de sacerdotes, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Assim vocês podem mostrar às pessoas como é admirável aquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Jesus nos tirou das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Versículo 10. Antes, vocês não tinham identidade como povo. Agora, são povo de Deus. Antes, não tinham
não haviam recebido misericórdia, mas agora receberam misericórdia de Deus. O advento é esse tempo do cumprimento da promessa que está registrada lá em Gênesis 3:15. Nós vamos meditar nesses 4 domingos que antecedem o Natal, sobre esse presente maravilhoso que nos foi dado, meus irmãos. E eu tenho certeza que será uma jornada maravilhosa para a glória de Deus. Farei que haja inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente, é o descendente dela. Ele lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Abre para mim Lucas 2:10. Caminhando para o fim. Vamos até o 15. Mas o anjo lhe disse: não tenham medo. Trago boas notícias, que darão grande alegria a todo o povo. Hoje em Belém, a cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Vocês o reconhecerão por este sinal. Encontrarão o bebê enrolados em faixas de pano, deitado numa manjedoura. De repente, juntou-se ao anjo uma grande multidão de exército celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nos mais altos céus, paz na terra àqueles de quem Deus se agrada. Quando os anjos voltaram para o céu, os pastores disseram uns aos outros: vamos a Belém para ver esse acontecimento que o Senhor nos anunciou. O Evangelho, meus irmãos, não é um conjunto de doutrinas moralizantes. O Evangelho é uma notícia, uma boa nova para os cativos, uma boa nova para os presos no pecado, como nós cantamos, uma boa nova para aquele que se afastou. Cristo veio nos buscar, Cristo veio nos salvar. Você não vai se salvar tentando ser bonzinho, só Jesus pode nos salvar, Ele é o Salvador, aleluia. E o nascimento do Salvador é apenas o começo dessa linda história de redenção, que teve o seu estágio ali na morte e ressurreição de Jesus, mas que vai ter a sua completude na ocasião da segunda vinda do Senhor. E nesse tempo do advento é para nós meditarmos sobre isso, sobre essa bendita esperança que nós temos, que o Senhor Jesus vai voltar. Então, meus irmãos, meditando novamente nessa história, e sendo uma pessoa que ama contos de fada como eu, irmãos, Deus, o Deus Todo-Poderoso, o grande eu sou, o Criador do cosmos, Ele se tornou um ser humano de carne e osso, como eu e como você. Nós estamos falando de Deus, Criador do universo, que sustenta o universo por meio da sua palavra poderosa. E isso não é uma ficção, não é um filme de super-herói. Isso é uma realidade. Agora pense comigo, meus irmãos. Todas essas histórias, de contos de fada, de super-heróis, de ficção científica ou sei lá o quê,
todos os mitos, os contos, as fantasias, todas elas que nós sabemos são fora da realidade. A Radassa fala assim para mim, a gente está assistindo o filme, aí eu estou chorando. Mamãe, não chora, não é verdade. Não é de verdade. É só um filme. Todas essas histórias juntas, elas não são páreo para a encarnação de Cristo. Que não é ficção, é realidade. Deus se fez carne, vestiu a nossa pele, sentiu a nossa fome, a nossa dor, o nosso desespero, a nossa angústia, o nosso medo. Essa história foi traduzida assim por Agostinho de Hipona. Ele diz assim: o Criador do homem se fez homem para que ele, regente das estrelas, fosse amamentado pela mãe, para que o pão sentisse fome, o pão da vida sentisse fome, a fonte sentisse sede, a luz dormisse, o caminho, Jesus é o caminho se cansasse na jornada, a verdade fosse acusada de falso testemunho, o mestre fosse açoitado, a fundação do mundo fosse suspensa no madeiro, meu Deus, a força se tornasse fraqueza, a cura que é o Senhor fosse ferida e a vida morresse. Meu Deus, Agostinho de Hipona. Irmãos, meu Deus! Porque essas histórias irreais são contadas e recontadas, refilmadas, e nós gostamos delas. Porque no fundo, meus irmãos, no fundo nós pensamos, isso devia ser real. Isso devia ser verdade. No fundo nós temos um anseio pelo transcendental, pelo sobrenatural. Nós não conseguimos nos conter em nós mesmos. No fundo, o nosso coração deseja essas coisas. Nós desejamos ser imortais, Nata. Nós desejamos desfrutar de um amor que jamais acabe, irmãos. De alguém que cuide de nós e morra por nós. É por isso que essas histórias são contadas. Nós desejamos nunca envelhecer. Nós desejamos voar e ter poderes sobrenaturais, irmãos. Nós desejamos essas coisas. Nós desejamos correr igual o vampirinho do crepúsculo, velho. Corre lá e voa e... Cara, o que é aquilo, Jesus? Eu queria fazer aquilo. Isso aqui é eu queria não dormir. Eu acho uma perda de tempo dormir, irmãos. Mas tudo bem, eu tenho que dormir. Você entende? Agora, falar com os animais. Esse é você, né, nega? Você não queria falar com os animais? Olha só, irmãos. Essa história de que o bem vence no final, nós queremos que ela seja verdade. E essa história é verdade. O bem vence no final. O mocinho tem final feliz e o vilão vai se lascar. É verdade, meus irmãos. É a palavra de Deus que diz isso. Quem não queria comer e não engordar? Oh, Deus. Eu marquei aqui. Isso sou eu. O Dé já tá meio glorificado, irmãos. O bicho come, não engorda. Que mistério é esse? Eu devo estar mais caída que ele, Paulinho. Não é possível. Porque eu olho pra comida e já engordo. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Para finalizar, meus irmãos,
Vou falar igual eu falo isso 24 vezes, eu só falei 2. É brincadeira. Quem aqui não deseja um final feliz? Você não quer? Velho, eu quero todos os finais felizes. Você tem a sensação... irmãos, o que acontece comigo? Não tem muito filme bom, né? Aí eu assisto o mesmo filme, eu sou igual criança. Assisto 15 vezes o mesmo filme. Aí eu vou falando as falas com os personagens. Porque pra mim eu falo, não, isso tem que ser verdade. Eu dou uma viajada, irmão, sabe? Eu gosto, isso me dá me alivia a alma. Eu falo, o mundo tem que ser bom assim. Eu fiz uma anotação aqui. Eu comprei um livro, não chegou ainda, do Tolkien, que chama Sobre Contos de Fada. E nesse livro ele conta que a história da redenção e o final feliz dessa redenção é o conto de fada dos contos de fada. Não é um conto de fada, tipo, você todo ferradão, Jesus veio te salvar e no final ele vai vir montado no cavalo. Gente, isso é muito demais, é verdade. E não é filme, é verdade. Vai acontecer. Então Deus, no nosso conto de fada, Deus, Ele ingressou para nos salvar como um homem na história. E Ele também tinha superpoderes. Ele curava os enfermos, Ele expulsava os demônios, Ele ressuscitava de mortos. Mas Ele foi acusado injustamente, então Ele foi morto. Acabaram-se os contos de fada. Mas ao terceiro dia Ele ressuscitou dentre os mortos. Então o nosso coração foi aceso novamente. E Ele apareceu aos seus discípulos. E ali depois Ele subiu aos céus e disse, olha só, minha gente, não vou deixar vocês sozinhos. Eu vou enviar o meu Espírito. Ele vai ensinar para vocês todas as coisas. E Ele vai fazer você se lembrar de tudo o que você já tem aprendido. Então, meus irmãos, as histórias que nós amamos e a história do livro de Deus aponta essa realidade. Um príncipe nos salvou do dragão. Aleluia! O príncipe Jesus nos salvou do dragão. O super-homem existe. Jesus, o super-homem. Aleluia! Ele existe, Ele é de verdade. Essa história é real. O que nós assistimos nos filmes é uma história real, irmãos. É uma história real. É que nós estamos no Once Upon a Time lá, sem a magia. Porque alguém tem que acreditar. Emma Swan, você tem que acreditar. Você tem que trazer de volta a magia para Storybrooke. E trazer de volta os finais felizes. Aleluia. Deixa eu só ler aqui a parte que eu separei, que eu anotei lá do livro para a gente encerrar, tá bom, meus irmãos? Aleluia. Neste livro, o Tolkien define quando dá aquela reviravolta na história. Sabe quando tudo parecia que ia dar merda? Parecia que ia ser o fim da história agora. Como assim? Vai acabar assim? E acontece aquela reviravolta. Então, nesse livro, o Tolkien determina isso como... Ele chama isso de eucatástrofe. Ele chama de eucatástrofe uma virada jubilosa. Quando parecia que tudo ia dar ruim e tudo dá bem no final. E aí, dentro dessa coisa da eucatástrofe... Quem assistiu? Vou só fazer menção rapidinho. Você assistiu O Senhor dos Anéis? Se você não assistiu, assista. Você está perdendo um filmaço. Qual que é a eucatástrofe ali do final? Que tá lá o Sam
e o Frodo, né, eles concluíram a missão. Mordor está em chamas, eles estão lá numa pedra, né? Tipo, ô meu velho, deu tudo certo, cumpri uma missão, mas ó, vamos morrer agora, é o fim, né? E aí, de repente, vem as águias voando, e aquilo que era para ser o fim, não foi o fim. É isso que o Tolkien chama de eucatástrofe, né? Por exemplo, lá no final, quando o Aragorn é coroado rei, aí de repente chega a Erwin lá toda lindona, cara, que glória! É um fim jubiloso. O Frodo e o Bilbo vão depois lá para as terras imortais. Então, ele chama de eucatástrofe esse fim jubiloso. E aí, eu vou ler aqui o que eu anotei. É um trecho do livro, tá? Na eucatástrofe, enxergamos numa breve visão um lampejo longínquo, o eco do evangelho no mundo real. Eu me arriscaria a dizer que, abordando a história cristã deste ponto de vista, por muito tempo tive a sensação, uma sensação alegre, de que Deus redimiu as corruptas criaturas, aí ele coloca subcriadoras, os homens, de maneira adequada a esse aspecto da sua estranha natureza. Os evangelhos contêm um conto de fada, ou uma história de tipo maior, uma história de tipo maior que engloba toda a essência dos contos de fada. Mas essa história entrou para a história. Não é só uma história, ele entrou para a história. E o mundo primário, o desejo e a aspiração da subcriação dos homens foram elevados ao cumprimento da criação de Deus. Agora, presta atenção nesse finalzinho. O nascimento de Cristo é a eucatástrofe na história dos homens. Na nossa história de trevas e escuridão, uma saída jubilosa, o nascimento de Cristo. Agora, a ressurreição é a eucatástrofe da história da encarnação. Ele encarnou, morreu, então a ressurreição é o fim jubiloso, é a eucatástrofe da história da encarnação. Essa história começa e termina em alegria. Se coloque de pé, meu irmão. Existe um final feliz te aguardando, meu irmão. Existe uma eucatástrofe para nós. Esse período do advento, 4 semanas antes do Natal, é um tempo de nós refletirmos sobre essas coisas. Do mal, do pecado do primeiro Adão, Deus fez um bem ainda maior. Ele nos presenteou com o seu Filho Jesus. Eu queria ler esse último texto, 2 Tessalonicenses 2, 13. Aleluia. Quanto a nós, não podemos deixar de dar graças. Não podemos deixar de dar graças a Deus por vocês, irmãos amados pelo Senhor. Somos sempre gratos, porque Deus os escolheu para estarem entre os primeiros a receber a salvação, por meio do Espírito, que os torna santos
e pela fé na verdade. Coloca para mim 2 Timóteo 1:9. Pois Deus nos salvou e nos chamou para uma vida santa. Não porque merecêssemos, mas porque este era seu plano. Este era o seu plano desde os tempos eternos. Sabe, irmãos, o pior já passou. O Senhor deu a sua promessa ali no Gênesis. E passaram-se 4.000 anos para que Ele encarnasse. Nós vivemos num tempo em que o Senhor Jesus, Ele já encarnou, morreu e ressuscitou, nos reconciliou com Deus e Ele nos deu o seu Espírito. Não porque merecêssemos, mas porque este era o seu plano desde os tempos eternos. Mostrar sua graça por meio de Cristo Jesus. Jesus veio nos salvar, irmãos. Nós já podemos desfrutar da sua presença agora. Jeremias 29:11, última leitura. Pois Deus, porque eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, são planos de bem e não de mal, para dar o futuro pelo qual anseiam. Qual é o futuro que nós ansiamos? E viveram felizes para sempre. Feche os seus olhos. Nós vamos agradecer ao Senhor, porque nós temos essa esperança. Porque nós podemos esperar nele. Porque Ele não mente, Ele não falha. Meu Deus. Você tem palavras de gratidão a oferecer ao Senhor por essa linda história de amor? Pelo presente. O presente que você recebeu. Senhor, nosso coração ferve de palavras de adoração a Ti, Senhor. Nós não estamos aqui porque merecêssemos, mas porque esse era o seu plano, Senhor. Porque o Senhor amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Nós te louvamos, Senhor, porque Jesus Cristo é inevitável. Que nós possamos aproveitar esse tempo, Senhor, de advento, em que nós rememoramos todas estas coisas, Pai, e manifestar luz neste mundo, Senhor, que se afunda em densas trevas, Senhor. Pai, faz com que essas palavras, Senhor, fiquem em nossos corações e determinem o curso da nossa vida, Pai. Nós queremos, com a Tua graça, Senhor, adotar o calendário litúrgico cristão e andar nos ritmos da história de Deus, da história de Deus que tem um final feliz. Nós nos alegramos em Ti, Senhor. Nós nos alegramos em Ti, Senhor. Aleluia.